Olá, meus irmãos, a paz de Cristo a todos. Eu quero que deixar uma palavra de Deus aos nossos corações, uma palavra que o Senhor tem falado comigo. Ela é conhecida por muitos de vocês. Nós estamos nesse período, de quarentena. Também não quero entrar aqui também em assunto se é exagero ou não, se devemos ir para voltar à nossa atividade normal, aqueles que não são do grupo de riscos, e ter uma cautela maior para aqueles que são considerados grupo de risco. A ideia não é essa, saber se temos que voltar a trabalhar ou não, se quer ficar em casa mais tempo. A minha intenção não é tratar desse assunto, mas eu quero deixar uma palavra e nos fazer lembrar do que de fato a Bíblia nos diz a respeito de quem é o nosso Senhor. Existe um texto que está em Lamentações, quando Jeremias ele vai dizer assim: trago à minha memória aquilo que me dá esperança. E eu quero fazer isso, quero trazer à nossa memória que nos dá esperança. E a Bíblia vai dizer, na Epístola aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 13, no versículo 8: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Algumas traduções, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Sabemos nós que quando nós falamos de Jesus Cristo, Filho do Deus Todo-Poderoso, a quem é um com o Pai, ele mesmo disse: aquele que vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo, no seu original, significa Yahvé é a salvação, ou seja, ele é o próprio Senhor. Tudo foi feito para ele e por ele. A Bíblia nos diz isso. Então, quando nós falamos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre, nós também estamos dizendo que o nosso Senhor, o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, porque eles são o mesmo na essência. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia vai dizer que houve um período em que o povo, por ter pecado, por ter cometido o pecado da idolatria, se desviado dos seus caminhos, lá na época do profeta Joel, Deus então manda gafanhotos, manda pragas, um migrador. Ele devasta toda aquela cidade, o povo de Judá. E o que eu acho mais interessante é que o próprio Deus ele dá a receita. A receita foi do povo se arrepender. O povo se arrepende, dos mais velhos aos mais novos. Os sacerdotes, eles começam a jejuar, a se consagrar, e todos proclamam o nome do Senhor. E ali Deus então acaba com aquela devastação, acaba com aquelas pragas e traz um momento de abundância, um momento de avivamento, onde o próprio Joel profetiza que nos últimos dias, o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. E nós aguardamos esse avivamento que entendemos, acreditamos alguns, não sei se são todos, que é o último avivamento que nós vamos viver como igreja na terra antes do arrebatamento. Sabe o que eu acho mais interessante? É que ele é o mesmo ontem. No passado houve devastações, houve pragas. Houve um período que Martinho Lutero, o grande, considerado o grande reformador, a reforma, ele viveu um período medieval onde havia pragas sobre a Europa, ele que era da Alemanha, uma praga, a peste negra, muitos devem ter estudado em época de colégio, de matéria de história, que devastou a Europa matando. E Cristo, as pessoas venceram a peste negra, e há relatos históricos que os cristãos venceram a peste negra no poder da oração. Havia medicina da época, lógico, que ajudaram as pessoas, mas o povo passou. Hoje nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, já pegamos a gripe suína, H1N1, entre outras doenças, entre outras vírus. Não vou aqui qualificar se era pior ou não do que o coronavírus, mas vírus que como esse matou pessoas. E o que quero dizer com isso? Que também nós vamos passar. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para sempre, lá na época do Antigo Testamento, não só o relato de Joel, mas outros relatos, onde é que o povo, quando se chegou a Deus em humilhação, em arrependimento, em consagração, Deus os livrou das pragas, das doenças,
como no período medieval, qual eu acabei de citar aqui na época de Lutero, como algumas épocas que nós passamos há tempos atrás, e como nesse período atual que nós estamos vivendo, eu ainda acredito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nossa esperança não está no governo. Embora eu possa ter um certo carisma pelo atual governo federal, a minha solução não vem dele. A minha solução não vem do governador do estado, não vem do prefeito. A minha esperança, a nossa esperança vem de Deus. Nós lemos aqui Hebreus 13, mas em Hebreus 12 vai falar que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que, olhando para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus. E é essa palavra que eu quero deixar para vocês. Jesus Cristo não mudou. Ele ainda responde à oração de um povo que se dobra, que se arrepende e que clama o nome dele. E é dele que virá a solução. Às vezes estão procurando vacina para coronavírus. Que Deus venha iluminar a mente da ciência humana para que eles achem a cura para o coronavírus. Mas existe uma cura ainda maior que a vacina, o nome de Jesus. E ele não mudou. Eu quero deixar essa palavra para você. Creia somente, porque Jesus Cristo, ele é a solução para os nossos problemas. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Que Deus abençoe a todos.